Amém. Graça e paz a todos. Hoje eu vou fazer uma continuação do vídeo, do último vídeo, onde eu cheguei, falei dos múltiplos do 7, a palavra de Deus, e eu fui até o último, mas assim, do que eu desfrutei, e agora a riqueza está muito em cima da profecia das 70 semanas que o anjo Gabriel traz para Daniel lá na Babilônia, quando estava completando 70 anos de cativeiro. Então, esse texto, a purificação do terceiro templo, não vamos falar disso agora, mas aqui é a oração de Daniel, Daniel 9, que ele diz aqui, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Então o anjo Gabriel vem e fala: olha, eu vim, em resposta às tuas orações, eu vim te trazer uma incrível revelação, entenda, né? Então aqui começa agora a profecia, são 4 versos, vai do 24 até o 27. Então, ontem eu comentei sobre esse primeiro, 70 semanas, aqui começa a profecia. Estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, onde está o templo, para fazer cessar a transgressão. Aí eu pus esses números em parênteses aí, eu pus para mostrar, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Então, esses 3 primeiros, Jesus já cumpriu na sua primeira vinda. Agora aqui você vê que eu mudo, 4, 5, 6 é o que Jesus vai fazer agora, para trazer a justiça eterna. Então está na oração do Pai Nosso. Para selar a visão, a profecia. O que é isso? É se completar todas as semanas, as 70, cada uma exatamente de 7 anos. É isso que é o quinto item, para selar a visão e a profecia. Então, isso Jesus vai fazer porque esses 7 anos termina quando Jesus abre o 6º selo e quando o anjo toca a 7ª trombeta. É o momento que termina esses 7 anos do que? De toda a profecia. Tá? Porque 69 já se cumpriram quando o Senhor ressuscita e ascende aos céus. Esse intervalo de 2000 anos é um tempo que o próprio Senhor abre, chamado Tempo dos Gentios, e que ele também tem início e tem fim. Ele abre esse tempo e ele fecha esse tempo, tá? Então isso está muito bem explicado na carta de Paulo aos Romanos, principalmente no capítulo 11. É só a gente ler com calma, ler, reler, meditar, e Deus vai... A Bíblia é um grande quebra-cabeças, então nós temos que estar sempre lendo, vamos para cá, vamos para ali, vamos para... E as peças vão se juntando, como um irmão uma vez falou, a Bíblia se auto-explica, tá? Para aqueles que vão com o coração, com sede, com sinceridade, o Senhor revela. Então, ora, para selar a visão, a profecia se cumpre exatamente quando o anjo toca a 7ª trombeta. Então nós temos que entender, pelo bloco de selos é como se fosse uma lente, tá? E pelo bloco de trombeta é outra lente, mas tanto o bloco de 7 selos como 7 trombetas ocorrem dentro dessa semana 70 que ainda não se cumpriu, tá? E 6, para ungir o Santo dos Santos, que aí, onde eu estava falando para vocês, que Jesus vai cumprir agora a festa do perdão, do Yom Kippur, né? E depois vem a festa das trombetas,
e por último das cabanas, dos tabernáculos, né? Então, por quê? Porque Jesus vai morar em Jerusalém, na terra, né? O Giro Santo dos Santos é a morada agora de Deus na terra. Jesus vai morar em Jerusalém, vai reinar na terra por 1000 anos ali em Israel, nesse Israel atual, não no Israel futuro, que alguns falam, isso aí no Israel espiritual, não. Vai morar na terra com os homens por 1000 anos. Isso não é uma alegoria, tá? Então, aqui depois, quem quiser, leia com calma o 25 e o 26, ele vai falar exatamente dois blocos, né? 7 semanas mais 62, dá 69. Aí ele fala aqui, ó, quando será morto ungido, já não estará. Ungido, numa outra tradução fala ungido, o príncipe, né? E aí ele vai falar, aqui ele menciona que o ataque no ano 70, né, que destrói, que o Império Romano mata mais de 1 milhão de pessoas, tá? E destrói o quê? O segundo templo, tá? Essa profecia, de um jeito ou de outro, ela mostra os dois templos, tá? Porque Nabucodonosor, só depois de 20 anos, não lembro agora exatamente, depois que vão para o cativeiro, que ele vai lá e destrói o templo, por causa de uma série de coisas, de rebeliões, matar os soldados, aprontar. Então ele vai lá, mata, vai furioso e destrói esse primeiro templo de Salomão, tá? O segundo foi destruído no ano 70, e o anjo fala aí na profecia, e Jesus também fala. Antes dele como começa o sermão profético, os discípulos elogiam o templo, ele fala, não vai ficar pedra sobre pedra, exatamente o que diz aqui no verso 26. Bem, o que está faltando? O verso 27 que eu comentei no último vídeo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. É a semana 70 que está faltando, tá? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas dos manjares, tá? Então, aí é o início da grande tribulação, tá? Então, o que acontece? Ele fará firme aliança com muito por uma semana. Ele está mostrando que, porque Apocalipse divide muito claramente esse tempo de 7 anos em 2 tempos iguais, 3 anos e meio mais 3 anos e meio, tá? Então, o início desse tempo profético começa com uma falsa aliança de paz, que para mim é o cavalo branco, tá? Não tem outro caminho para a gente seguir, mas tudo bem. Então, hoje eu quero mostrar a riqueza do que eu fui ganhando nesse, como eu falei na última mensagem. Começou com uma pergunta que eu fiz sobre os 3 blocos de 7 no Apocalipse. Aí Deus foi me mostrando, foi uma cascata de coisas que ele foi me mostrando, nada mais do que tudo que está na palavra de Deus, mas ele vai dando entendimento, vai dando compreensão, vai dando clareza para a gente entender, montar essas peças todas. Bem, agora eu vou pular agora, eu quero que vocês entendam uma coisa. Essa semana de 7 anos, toda a igreja na terra vai, quem está realmente estudando a palavra, em comunhão com Deus, está focado, vai ver detalhe por detalhe cada coisa que vai acontecer nesse tempo de 7 anos, tá? Então eu fiz aqui já fiz agora uns dias atrás, agora nesse mês mesmo, essa semana de 7 anos, tá? Dentro do livro de Apocalipse. Então, uma semana, esse último verso que falta se cumprir, que exatamente são 7 anos que Deus vai dar para toda a terra. A igreja vai estar na terra, todos vão estar aqui. E aí, por isso que nós temos que pedir sabedoria, discernimento,
entendimento para o Senhor nos revelar a palavra, né? E se quem pede, Ele dá. Então, gente, eu vou pegar essa semana final que falta para cumprir, selar a visão, a profecia, e nós vamos agora aqui, ó, eu fiz aqui, quer ver, ó? Então, eu escrevi lá, a semana 70, entre 47 anos, dentro do Apocalipse. Então, aí vai do capítulo 6 a 11, eu falei isso na última mensagem que eu fiz agora, ontem, na verdade. Então, semana 70 de 7 anos, Daniel, aqui a profecia, são esses 4 versos, né? Então, a gente precisa entender isso. Nesses 7 anos, vai ocorrer o quê? O Jesus abrindo os 7 selos e 7 anjos tocando 7 trombetas. E quanto mais a gente lê, lê, medita, lê e ora, o Senhor vai mostrar o quê? Aqui eu explico aqui, ó. Então, essa coluna aqui, 3 anos e meio. Essa coluna, 3 anos e meio. Então, eu pus aqui 1260 dias, 42 meses. É o mesmo tempo. Por que eu pus isso aqui? Porque fala que as duas testemunhas vão profetizar por 1260 dias. E será dada autoridade por o anticristo, o iníquo, por 42 meses. É o mesmo tempo. Então, quando ocorre a abominação desoladora, e tudo isso tem que estar muito claro para nós, nesse exato momento, né, que vamos dizer, essa invasão, que Lucas fala mais detalhadamente, Lucas 21, e ele interrompe o funcionamento do templo, né, ele interrompe o sacrifício, interrompe tudo, e Paulo fala, ele vai se ostentar como se fosse Deus, então ele vai entrar dentro do templo, ele certamente será no Santo dos Santos, onde só o sacerdote pode entrar uma vez por ano, e vai sentar lá e vai falar, olha, eu sou Deus, e vai exigir a adoração de todos. Então, essa é a abominação desoladora, tá? Então, e também é o início como eu escrevo lá, olha, tribulação do lado esquerdo, aqui, ó, tribulação, grande tribulação. 2 tempos idênticos de 1260 dias ou 42 meses. Então, eu estou explicando agora outra coisa de entender. Nesses 3 anos e meio, e a igreja, outra coisa, irmãos, a igreja em toda a terra vai ver quando esse ponteiro, esse relógio, o Senhor soltar. Então, se alguém chegar e falar, olha, eu vivo, as pessoas estão sempre querendo exortar, chamar atenção, querer, isso não é mais importante, e a gente leva lambada de tudo quanto é lado, mas é normal, nessa terrível apostasia que nós estamos vivendo dos dias finais. Então, a igreja inteira vai ver, e os que estão realmente focados vão ver, nós vamos ver. Por quê? Nos 3 primeiros anos e meio, nós vamos ter 4 selos, que vai aparecer 4 cavalos, mas também 4 anjos vão tocar 4 trombetas. É algo que a Apocalipse mostra isso claro para a gente, tá? Por quê? Quando você chega, por exemplo, olha lá, eu pus primeiro selo, primeira trombeta, vem vindo, né? Segundo selo, segunda trombeta, terceiro selo. Quando chega na 4ª trombeta, ele fala assim, 4ª trombeta, aqui, ó. 4º anjo tocou a trombeta, foi ferido uma 1/3 parte do sol, luas, estrelas. Esse é o final desses 3 anos e meio iniciais. Para que não desse luz de dia, da noite. Então, aqui começa a ser abalado, as virtudes do céu serão abaladas aqui, no final do primeiro tempo de 3 anos e meio. Então, agora presta atenção que ele fala, então vi e ouvi uma águia, numa outra tradução fala anjo, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anos que ainda tem que tocar. Ou seja, esse ai, ai, ai vem na grande tribulação, tá? Então, aí eu separei, tá? Se a gente pegar aqui, ó, aí eu separei.
aqui nós vamos ter, ó, se a gente for pegar só o selo, nós vamos ter 4 selos: cavalo branco, vermelho, preto, amarelo, tá? E na grande tribulação, que é os outros 3 anos e meio, nós vamos ter 5º selo, 6º selo, 7º selo. Só que a volta do Senhor, aqui, olhando por essa visão do bloco de selos, ocorre aqui, ó. É só a gente ler umas 100 vezes, ou 2, ou 10, mas lendo, como eu estou falando, é grande quebra-cabeça. Entra Daniel, entra Zacarias, entra Salmos, entra o sermão profético, entra as coisas que Paulo profetizou, entra tudo. E aí a gente vai montando todo esse quebra-cabeça e o Senhor vai esclarecendo para nós. Então, o 7º selo, eu vou fazer um vídeo depois só para falar sobre o 7º selo. É um intervalo, quando termina essa semana de 7 anos, então aí é um momento muito solene que ocorre no céu. Meia hora de silêncio no céu. Bem, então eu fiz a mesma tabelinha aqui, olhando pela ótica das trombetas. Então, nós vamos ter 1ª, 2ª, 3ª e 4ª trombeta, tá? Nesses 3 anos e meio iniciais. Isso nós precisamos ter claro, porque para os cristãos que vão ficar vivos aqui até o final dessa década, tudo isso vai se cumprir, irmãos. Entendam isso. Eu não estou estabelecendo datas ou afirmando vai acontecer isso em tal ano, em tal mês, não. Mas eu acho que não tem mais para onde correr, para onde adiar tudo que nós estamos vendo, porque o bloco de selos, o que é o bloco de selos? É Deus nos mostrando a maldade dos ímpios, tá? O engano, cavalo branco, o cavalo preto, aumentos absurdo de preços, manipulação dos ímpios, né? Vocês podem ver, está acontecendo isso, entra dentro do mercado, vai ver quanto custa um copinho de requeijão. Então, não é só fome, é miséria, um aumento muito grande da fome, miséria, pobreza, inflação, desabastecimento no cavalo preto, desculpa, que é o 3º. Depois do branco vem o vermelho, que é guerra. O cavaleiro vai ser dado uma grande espada, vai tirar paz entre os homens, eles vão se matar uns aos outros. Então, isso já começou. Então, o que muitos falam da 3ª guerra começou lá com o Putin atacando a Ucrânia. Tudo isso é um grande teatro, com vários atores, tá? E os ímpios acham que eles estão dominando tudo, que eles conseguem enganar todo mundo. Por que vem o cavalo branco primeiro? É o início do sermão profético. Vede que ninguém vos engane. O Senhor Jesus avisou antes de começar o sermão profético, ele fala isso. É o cavalo branco. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Paulo fala disso. Quando ouvires falar de paz e segurança, haverá repentina destruição. Então, haverá esse acordo de falsa paz e falsa segurança. E nós estamos assim a poucos passos disso se cumprir. Tá? Eu concordo com muitos, com um irmão que um dia ele falou numa pregação, ele fala, eu não estou preocupado em saber quem é o anticristo, de onde ele vem, quando ele chega, eu também não, certo? Mas nós também não somos um bando de bobalhões, né? Nós temos essa clareza, essa visão, esse poder que o Senhor nos dá para enxergar tudo isso, né? Então, voltando a Jesus fala no sermão profético, rumores de guerras e guerra entre as nações. Então, se a gente olhar pelo lado geopolítico, um maçom americano lá, ele previu as 3 guerras, Primeira, Segunda e a Terceira Guerra Mundial, tá, em 1600, 1700. Eu tenho todo esse estudo, tá? Agora, veja bem, aqueles que não são de Cristo, que não fazem parte da verdadeira igreja que está em toda a terra, eles vão seguir as trevas, né? Eles não vão seguir a luz.
eles vão seguir ensinamento, Apocalipse chama eles de adoradores de demônios. Então, se você for estudar, a Primeira e Segunda Guerra é uma montagem, é um palco, muito investimento. Por exemplo, na Segunda Guerra, eu tenho material aqui para passar para quem quiser, que fala muita coisa que rola, né, de um livro do Stephen Quayle, né, que ele explica o que acontece por trás dessa guerra, de um paíseco desse tamanho que não tinha força para dominar o mundo inteiro. Então tinha um monte de gente bancando tudo para acontecer aquela guerra. Tá? Quem mata 6 milhões de judeus não é só o regime do Terceiro Reich, o nazismo, não. É muita gente envolvida. Tá? Então, como eu estava falando, o bloco de selos é toda a maldade do homem, tá? Os seus planos, né? O Senhor, ele usa o quê? A espada. Se você estudar Jeremias, Isaías, o tempo que eles profetizaram, a queda das 10 tribos do norte, depois as 2 do sul, que é Benjamim e Judá, que eles vão o quê? O cativeiro babilônico. Então aí são os 2 grandes profetas. Ezequiel também, ele vai para o exílio na Babilônia, né? Então vamos ver os 3 profetas maiores, né? Então a gente vai ver, Deus usa o quê? Os inimigos para ferir os seus escolhidos. E ele usa espada, ele usa fome, ele usa peste. Então o inimigo sempre vai imitar tudo aquilo que Deus e que Cristo fazem, tá? Isso vai ser até o final, né? Então, gente, o que eu quero explicar aqui, bloco de selos são cavalos e cada cavalo tem um cavaleiro, tá? Isso é coisa bem relativa do homem, de dominação, de querer poder, de querer mandar, de autoridade. Então, isso representa isso, cavalos e cavaleiros, tá? Então, não é Deus, a intervenção de Deus começa realmente quando capítulo 6, verso 1 de Apocalipse, quando Jesus abre o primeiro selo. Mas, na verdade, o que ocorre? Ali é o início da intervenção, porque quando ele abre um selo, certamente o primeiro anjo vai tocar sua trombeta. Então, nós precisamos saber o que representa cada um desses 7 selos e o que representa cada um desses toques de trombetas. Por quê? Trombeta, sim. Cada anjo que toca uma trombeta é um pronunciamento de um julgamento. E o que corre depois do toque da trombeta de um anjo lá? Cai um flagelo sobre a terra. Tá? Então, primeiro vai atingir 1/3 do verde das árvores, vai ser queimado. Segundo, vai atingir a tirada, vem também uma grande montanha, como fala ali, ó, atirada ao mar, que se torna sangue. 1/3 de todos os animais dessa 1/3, que a gente não sabe onde vai ser. Tá? Isso tem muito a ver com as 10 pragas do Egito, tá? Porque é Deus tratando cirurgicamente aonde ele quer atingir. Reparem que não é em toda a terra, é 1/3. Então, morre. Aí eu quero ver o que eles vão inventar. Eles vão falar certamente, como eles já estão falando, que são os extraterrestres, que estão espionando, que eles estão já nos observando e eles vão nos atacar. Se você for pesquisar isso, você fica com os cabelos de pé. Então, terceira trombeta, cai granizo. Você vê a primeira, cai fogo, saraiva com mistura de fogo e sangue, né? Veja que forte, tá? Então, a terceira, cai uma estrela do céu e atinge o quê? Rios e fontes das águas, mas também 1/3. Aonde? Que rios? Que fonte das águas? Os maiores mananciais das águas está aqui na América do Sul, tá? O aquífero Guarani, aqui pega aqui Brasil, Paraguai, Uruguai e Amazônia, tá?
Então aqui realmente é um celeiro do mundo, aqui tem tudo, Brasil, a América do Sul é muito importante para o mundo, tá? Então, quarta trombeta é ferido uma terça parte do Sol, Lua e estrelas, tá? Então, isso sim, entende? Para cada... o que esses dois blocos nos mostram? Uma guerra espiritual, tá? Que vem sendo travado desde o Éden, tá? Uma usurpação do inimigo, do diabo, né? Quando chega Apocalipse ele já muda, ele é chamado até do dragão, né? Como está lá no capítulo 12, capítulo 13, que são dois parênteses, porque no capítulo 11 termina esses 7 anos, tá? Então, é o que eu escrevi aqui, ó. Onde é que eu pus? Quer ver? Capítulo 6 a 11. Se a gente for pegar um versículo que essa semana diz, isso que é extraordinário, tá? Esse número 7 é tão poderoso, é tão grande para Deus. Você vê, nesses 7 anjos, Jesus vai abrir 7 selos. Nesses 7 anos, que é o final de uma profecia que começou lá em 535 a.C., quando estava completando o cativeiro babilônico, tá? Então, Senhor amado, esses 7 anos restante, ele praticamente preenche 6 capítulos do Apocalipse. Então, nesses 7 anos vai ocorrer exatamente isso que eu estou compartilhando. Jesus vai abrir 7 selos, mas 7 anjos vão tocar 7 trombetas. 7 selos, como eu estou falando, é toda maldade, toda ação dos ímpios, dos perversos. O Apocalipse nos dá um perfil muito claro, muito nítido do que o que os homens estão fazendo, a grande decadência, a maldade. O livro vai mostrando Deus ferindo né? Mas veja bem, como muitos falam, né, em podcast, em coisa, a igreja não tem que ficar temeroso de nada, tá? Por quê? Porque o Senhor vai estar ferindo, vai estar atingindo os ímpios. Quando a gente, por exemplo, muda, vamos voltar, porque aqui, ó, esse primeiro bloco que eu faço aqui, eu estou citando os textos da própria Bíblia, então dá 2 páginas aqui grande, tá? Aí eu faço mais 2, dividido, a mesma coisa, 7 anos, 3 anos e meio de cada lado. Aqui os 4 selos de um lado, os outros 3 do outro. Então aqui, ó, nas trombetas, como eu li para vocês, o anjo fala, ai, 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 nós não vemos. Para aqueles que falam, mas da onde você tirou isso? Pô, o que me conforta é ver que tem irmãos do Brasil, fora do Brasil, que veem da mesma maneira, tá? Isso me conforta meu coração, porque eu não determino nada, eu não sou como eu já falei 1000 vezes, eu não tive visão, não vi nada, apenas num momento difícil de tribulação, e sempre Deus ele é especialista em fazer isso nos momentos mais difíceis. Paulo não fala, enquanto estou fraco, então que sou forte, então Deus vem e age. Se a gente aceita tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus está trabalhando em nossa vida, Ele então opera. Ele age, Ele transforma, Ele faz coisas extraordinárias. Então, gente, como eu falei, o 4º anjo, ele aparece, numa tradução fala uma águia voando, numa tradução fala um anjo voando no céu e falando. Então, nós não temos um 5º, 6º e o 7º cavalo, só aparece 4 cavalos, 4 trombetas. Então, do lado de lá, Jesus vai abrir 5º, 6º e 7º selo, e nós vamos ter os 3 ais, tá? Que está aqui, ó, 5ª trombeta. Agora aqui a barra é pesada. Deixa eu ver quanto tempo já deu, 28 minutos. Então, outra hora eu vou falar
Tem muita coisa para falar, muita coisa para falar, mas eu espero que vocês entendam o que eu queria passar para vocês, tá? Nós, a partir do momento que as coisas, o nosso ponto de referência é Israel. O anjo não fala? 70 semanas estão determinadas sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o teu povo e a tua santa cidade. Então, tudo, essa profecia, ela envolve isso. O povo de Israel, a cidade de Jerusalém e o monte, aonde vai muito em breve começar a construção desse terceiro templo, tá? Então, quando a gente vê, nós estamos a poucos passos para isso se cumprir. Quando a gente vê isso começar a acontecer, que isso envolve muita coisa, mas tá para eu achei até que ia começar isso em 2024, mas em outubro os caras fazem aquele ataque do Hamas, que para mim também tudo isso aí envolve esse bloco de selos, esses ímpios, esses globalistas, essas sociedades secretas. Então, não pensem, bobo quem pensa, o Putin atacou a Ucrânia, o Putin é do mal, e o fulano é do bem, esse aqui é democrata, aquele é republicano, esse é da esquerda, esse é da direita. A Bíblia, Jesus fala, os pais vão trair os filhos vão trair os pais, nora vai entregar a sogra, a sogra vai entregar a nora. Por quê? O diabo conseguiu fazer isso o quê? Ele conseguiu pegar a nojeira da política, a imundícia da política e misturar junto com as coisas sagradas, né? Como fala a Bíblia, eu não suporto ver iniquidade associado às coisas santas, tá? Está lá no Velho Testamento. Então o inimigo fez isso. E é uma maneira desses ímpios manipular a cabeça de todo mundo. Olha, aquele ali, puxa, agora está muito forte tudo que está acontecendo. Está muito evidente, né? E as coisas estão se desenrolando de uma maneira assim, muito, quer dizer, para aqueles que, por isso que Jesus fala para Daniel, no capítulo 12, eu acho extraordinário, o capítulo 12 de Daniel, ele fala, os ímpios correrão de um lado para o outro, tentarão entender as coisas, vai ter, por quê? A ciência, a tecnologia avançou demais em muito pouco tempo. Então, mas daí ele fala, mas eles não vão entender nada. Então, esse entender é a mesma coisa que de ver. Eles vão correr, vão fazer acontecer, mas eles não vão entender. Eles vão continuar fazendo injustiça e maldade. E isso também é dito lá no último capítulo de Apocalipse, Apocalipse 22, tá? Então, mas daí Jesus fala para Daniel, que é o homem de linho sobre o rio Tigre. Mas os sábios entenderão. Então a gente pode falar os santos, os justos, os eleitos, né? É esses sábios que Jesus fala. Então é isso. Não tem segredo, nós vamos ver muito em breve. Vai bombar na mídia mundial, na televisão, na internet, no mundo inteiro. Olha, o judeu está subindo lá, está acontecendo isso, Jordânia abriu mão, a Arábia Saudita abriu mão, eles estão lá vai ser amigavelmente pelas coisas, por exemplo, que está escrito em Ezequiel, né? Em Apocalipse também, quando fala, vai lá, mas não meça o ato exterior, porque será dado para os ímpios e eles pisarão Jerusalém por 3 anos e meio, tá? Então, vai ser um negócio assim, o judeu vai construir o templo, mas vai continuar a mesquita lá no fundo, tá? Então vai ter uma parte de uma parte de outro, tá? Mas o templo vai estar lá. Quem fez aquela obra para ficar uma área muito grande lá em cima do monte do templo foi Herodes. Quieto, o cachorro começa a atrapalhar. Então ele fez uma terraplanagem muito, muito bem feita nesse monte, por isso que ficou muito amplo, tá? Mas é isso. Deus abençoe a todos e a gente volta a falar mais para frente. Fiquem na paz.